Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso aulão semanal, tá bom? E a gente hoje vai falar sobre isso aqui, ó. Como lidar com a preocupação excessiva causada pela ansiedade, tá bom? A gente vai comentar sobre esses tópicos aqui, ó. Por que a ansiedade nos faz causar preocupação tão excessiva, né? Essa preocupação tão além aí do que realmente às vezes é necessário, ou que às vezes aí pode estar danificando nossa saúde mental, às vezes de modo aí que bem, né, que a gente vê que não é tão para ser desse jeito, mas a gente se preocupa mais do que a situação pede, bem além, e a gente vai ver o porquê, o que provoca isso. Né, exemplo aí de uma paciente minha que ela estava preocupada, né? Que ela estava perdendo o cabelo antes, só que ela mudou essa situação. Mesmo assim ela ficou um pouco preocupada e a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa história. A gente vai ver também, né, o que preocupação excessiva pode gerar na gente, o que ela pode estar fazendo de mal para a nossa saúde mental. E a gente vai ter aí uma dica prática, tá bom? No nosso terceiro tópico aí, para ver como que a gente pode estar lidando com essa preocupação excessiva, tá? Quando eu trago para vocês dicas, né, eu trago várias, porém essa dica aqui é um pouquinho mais extensa, é como se fosse um passo a passo, por isso que esse daqui a gente vai passar somente uma dica, tá bom? Vou lá colocar no chat para ver se o pessoal tá chegando, tá bom, gente? Para eu estar visualizando vocês e para estar dando aí um apoio, um suporte e uma boa noite para quem estiver chegando, tá bom? Vamos lá então. Tá? Vamos primeiro perguntar, né? Por que a ansiedade, né, nos faz sentir uma preocupação excessiva? A preocupação, gente, não é uma coisa ruim, tá? Ela, na verdade, é uma coisa boa quando ela tá nos conformes dela, quando ela não tá tão excessiva assim, quando ela tá, digamos assim, bem comum, uma coisa que não tá atrapalhando o nosso dia a dia. Ela faz o que com a gente quando ela tá regulada, digamos assim, né? Ela pode nos fazer planejar as coisas, tá? Por exemplo, eu tô com meu filho e eu tenho que comprar os materiais da escola, eu tenho que comprar o uniforme, eu tenho que comprar o caderno, folha sulfite e tudo mais. Ela faz a gente, eu tô preocupado com isso e eu vou resolver, e eu vou planejar isso, eu coloco tudo na ponta do lápis ou na mente mesmo. Eu vou passar ali na papelaria, eu vou passar não esqueci o lugar, mas na costureira para ver o uniforme. Eu vou passar em tudo quanto é lugar para ir já colocando as coisas aí e já tá encaminhando. Isso a preocupação faz com a gente, tá? A preocupação comum, a preocupação que não é um tanto quanto devastadora, que aí não abala o nosso psiquismo, que não abala a nossa mente. E também ela faz o quê? Como eu disse para essa segunda parte aí, ela faz a gente partir para ação, tá? Então, ela faz a gente, além de enxergar o que precisa ser feito no planejamento, ela faz a gente partir para ação também, e já saber, não, então, agora eu já sei o que eu vou comprar, eu preciso de folha sulfite, eu preciso de caderno, eu preciso buscar um uniforme, então eu vou fazer o seguinte: na terça-feira eu saio de serviço, vou em tal lugar, na papelaria, na quarta-feira eu vou buscar o uniforme, e depois para a semana que vem já está tudo pronto para ir para a escola. Esse daí é um exemplo simples aí, básico, de como a nossa ansiedade, não, a nossa preocupação comum pode estar ajudando a gente, tá bom? Porém, a preocupação excessiva, eu já deixei aqui embaixo para vocês, elas deixam as coisas maiores, os problemas maiores realmente do que são, tá? Às vezes a gente pode estar tendo essa preocupação aí e tá enxergando de uma maneira maior do que realmente ela é, uma maneira bem irreal, tá? Uma maneira assim bem catastrófica. Por exemplo, vou contar agora para vocês da história dessa paciente aqui, ó, que ela tava com muito medo de perder o cabelo dela, tá bom? Como assim? É o seguinte, ela passou aí por um momento de estresse, por um momento aí de ansiedade,
onde o cabelo dela estava caindo de uma maneira assim mais, eu vou falar mais maior, ela estava caindo num volume maior, né? Ela estava assim ficando preocupada com isso e realmente aí o cabelo, quando a gente está estressado, ele tem alguns folículos, né, do estresse que ele pode aí estar influenciando na nossa cabeça, e isso daí, esse fluxo de sangue pode estar sendo aí alterado e pode estar atrapalhando, na verdade ajudando essa queda de cabelo, mas atrapalhando a pessoa no caso. E isso daí pode estar acontecendo realmente por causa do estresse e da ansiedade. Mas com o tempo, com o tratamento, né, com tudo que a gente foi aí colocando na ponta do lápis, ela foi aprendendo várias coisas também com ela mesma, com a vida. Isso daí foi cada vez cessando mais. Ela foi recuperando o cabelo dela, ela foi indo atrás querendo, porque ela tem o cabelo enrolado, ela gostava de liso, e ela foi atrás para estar fazendo isso, por fim ela conseguiu alisar, tá? Porém o medo continuou, tá bom? Essa preocupação, quando a gente às vezes não olha para ela de uma maneira assim, que a gente pode estar cortando esse ciclo, que a gente pode estar redirecionando esses pensamentos, ela pode continuar, mesmo as coisas dando certo pra gente, tá? Então, o que eu digo pra vocês? A preocupação excessiva, ela causa histórias irreais na nossa mente, tá bom? Voltando de novo nessa paciente, né? O que ela estava achando? Mesmo que ela estava achando que o tratamento dela estava normal, ela estava com uma cabeleireira há muitos anos, que ela confia muito, que ela acha muito profissional, que ela fez um bom trabalho depois para ela, que ela gostou muito. Porém, na cabeça dela, estava vindo muitos pensamentos ruins sobre isso, né? Ela achando que mais para frente ia perder de novo o cabelo. Toda vez que ela penteava o cabelo, ela achava que perdia bastante, né? E uma vez ou outra cai alguns fios mesmo, isso é bem comum. Só que esse medo estava ainda gerando dentro dela, o medo ainda estava meio que corroendo ela, né? Esse medo ainda de ela perder o cabelo, esse medo aí de ela se achar feia, de ela não conseguir aí manter o volume que ela queria. Então tudo isso estava sendo mantido, mesmo depois que a situação já tinha dado certo, ela já tinha alisado, já tinha acontecido tudo de bom. E eu estou dando exemplo dessa paciente aí, mas podem vir outros exemplos também, de outras situações, de outras pessoas. Por exemplo, eu escrevi esses daqui, ó, eu não vou dar conta. Às vezes a pessoa acha no serviço dela, por exemplo, eu não vou dar conta de tanto serviço, é muita coisa para mim. Eu não sou inteligente o bastante, eu não sei fazer as coisas direito. Na verdade aqui eu tô mais enganando os outros do que realmente eu estou fazendo alguma coisa. Os outros pensam que eu sei fazer alguma coisa, porém eu não estou sabendo fazer nada. Eu acho que eu estou me enganando, na verdade. Então, a gente tem que prestar essas atenções nessas historinhas que a nossa mente conta pra gente e, em parte das vezes, ela não está batendo com a realidade. Então, por isso que a preocupação excessiva faz isso com a gente, tá? Ela meio que tenta proteger a gente de uma maneira assim para a gente se preparar mais, para a gente, como que eu posso dizer, da gente colocar mais armas, a gente se defender melhor, a gente saber se virar melhor. Porém, essa preocupação, quando é excessiva, ela faz a gente andar mesmo para trás do que está fazendo realmente bem. Por exemplo, outro exemplo aí, ó. Eu não vou conseguir um emprego. Isso daí pode cair também na desesperança da pessoa. A pessoa pode ficar com uma preocupação muito excessiva. Nossa, eu não vou conseguir emprego. Eu não sou bom o bastante. Daqui a pouco eu vou estar passando fome. Eu vou poder morar debaixo da ponte. Eu não dá certo nada para mim na vida. Eu acho que eu não sou um bom empregado. Eu acho que eu não me dou o bastante no emprego, por isso que eu acho que ninguém gosta de mim. Eu acho que meu currículo é muito ruim. Pode passar tudo isso, essa preocupação excessiva, mesmo a pessoa tentando, pode estar passando tudo isso para ela mesma, na mente dela, esses pensamentos corrosivos, tá bom? Outro pensamento que às vezes nem tem indício que a pessoa pode estar pensando também. Nossa, eu acho que meu marido vai me deixar. Eu acho que a minha mulher vai me deixar.
eu acho que a minha namorado vai me deixar. Ele tá agindo estranho. Eu acho que eu não tô fazendo o melhor para esse relacionamento. Eu acho que realmente eu não sou um bom namorado, um bom companheiro, uma boa companheira. Às vezes isso daí também, outras histórias reais. A pessoa se baseia em algum acontecimento, ou alguma coisa, alguma falha, ou algum comportamento diferente do companheiro, da companheira, e daí ela joga a culpa para ela, nessa preocupação excessiva aqui. E daí ela não vê realmente o que está acontecendo. Ela não vê realmente o contexto total. Porque essa preocupação excessiva está tão aflorada nela que ela só está enxergando esse lado. Ela não enxerga o contexto, que às vezes o companheiro ou a companheira pode estar doente, pode estar passando por alguma dificuldade no serviço ou em outro lugar. Então, isso daí a pessoa tem que estar muito ciente e ela está tendo cada vez mais clareza que essa preocupação excessiva tá fazendo ela se contar historinhas irreais na mente dela, tá bom? Oi, Vicky, boa noite, tudo bem? Vamos indo lá? E daí, né? O que toda essa historinha faz na nossa mente? A gente começa a usar o nosso sistema simpático, tá? O que é isso aí? É o sistema que a gente usa lá dentro da nossa mente. E esse sistema aí pode estar trabalhando na nossa amígdala cerebral, tá? A amígdala cerebral, que é uma partezinha aí do nosso cérebro que fica lá dentro. E a gente pensando dessa forma, como a preocupação excessiva, ela é um sintoma comum, né, da ansiedade, e a gente fica remoendo isso daí, a gente está exercendo ela, a gente está fazendo com que ela fique cada vez mais forte. É que nem quando a gente vai na academia e malha um certo tipo de músculo, ele fica mais forte. Então, quando a gente está malhando essa amígdala cerebral, a gente está fortalecendo cada vez mais e mais esses pensamentos e essas historinhas irreais que pra gente vai ficando com cada vez mais sentido. E às vezes uma associação que acontece lá fora que bate nessa história, a gente pode achar que é totalmente verdade. E isso daí pode atrapalhar mais ainda e a gente ter mais certeza que aquilo lá tá tendo sentido pra gente, tá bom? A Vicky falando aqui, gente, tudo bem, obrigado, amo assistir suas lives. Obrigado, Vicky, obrigado aí pela presença sua, tá? Vamos lá então. Mas Murilo, então o que eu vou fazer com tudo isso? Agora eu já sei já que a minha mente conta essas histórias, que a preocupação é importante, mas preocupação demais está atrapalhando eu. O que eu posso estar fazendo? A gente agora vai na dica prática para saber de tudo isso, tá? Vamos lá então, gente. Nessa dica prática aqui, para a gente estar sabendo como enfrentar essa preocupação excessiva que a gente tem. Primeiramente, gente, anota todas as suas preocupações, tá? Pode ser que essas preocupações tenham umas dessas, tá? Que vocês pensam, sendo elas reais ou não, tá bom? Por exemplo, a da paciente lá, que eu atendia, realmente era real, mas era uma coisa que estava preocupando já demais ela. Já estava uma preocupação além daquele fato, né? Já estava uma coisa assim que não estava condizendo à realidade. Porém, você pode ter essas também, ó. Você acha que você não vai dar conta de algumas coisas, você acha que você não vai conseguir nunca um emprego, você acha de algum desconfiando aí de algum comportamento do seu companheiro, companheira. Então coloca o que você tiver no papel, tá bom? Por que eu recomendo? Você pode fazer no celular? Pode também, mas por que eu recomendo que você escreva no papel? Por causa que é o seguinte, quando a gente escreve no papel, a gente está soltando aqueles pensamentos, a gente não está guardando pra gente, né? E uma forma da gente soltar aquilo lá e colocar numa forma visível, que a gente pode trabalhar e tá visualizando realmente aquilo lá e pode estar tendo um plano mais, como que eu posso dizer, mais eficaz para você, no papel eu acho bem melhor, que é essa questão aqui, ó, né, se já pratica a escrita terapêutica que a gente fala. Quando a gente escreve,
a gente está trabalhando também essa parte da frente aqui, ó, porque a gente está soltando, né? A gente está colocando para fora o que a gente está dentro. Quando a gente fala e escreve, a gente trabalha esse córtex pré-frontal, tá? Que é essa parte da nossa mente que a gente utiliza aí quando ela é treinada, né? Como a amígdala cerebral a gente treina, não é um treino bom, mas a gente pode estar treinando. Essa parte também da frente pode ser treinada. E ela treina o quê? A parte da motivação, a parte da criatividade, a parte do foco, a parte da concentração e entre outras coisas muito boas aí. Então, tá? Então por isso que eu falo para vocês estarem escrevendo em vez de digitando. Pode digitar também, pode fazer o que você se sentir mais à vontade. Mas eu recomendo que você escreva. Eu acho bem mais melhor, bem mais eficaz. Depois, se você quiser tirar uma foto para ninguém ver e jogar o papel fora, tudo bem, tá? Mas eu acho que para você estar escrevendo de primeira é uma boa opção. A Vicky, parabéns pelo trabalho. Obrigado, hein, Vicky? Vamos lá então. Como eu disse para vocês, na primeira parte, anote todas as suas preocupações, independente dela for real, for irreal, tá? Anote tudo que está na sua mente, tá bom, gente? Joga tudo no papel. Segundo passo, né? Escreva em detalhes, né? Como você vai se sentir ou como você se sente, tá bom? Por exemplo, vou usar de novo esse exemplo aqui da paciente, né? De perder cabelo. O que que ela sentia? Quando ela pensava nisso, ela ficava nervosa, né? Ela ficava um pouco apreensiva. Ela sentia até que nos braços dela, parece como que, eu não lembro o termo que ela usou que parece que as veias dela engrossavam no braço. Dava uma certa ardência no braço dela. Isso tudo por estar pensando nisso daqui, ó. Nessa preocupação excessiva que era algo a mais que ela estava passando, tá? Era algo assim, além daquilo lá que ela estava passando. Tinha uma preocupação, ela já tinha ido no cabeleireiro, já tinha dado tudo certo, mas a preocupação ainda estava ficando, tá bom? Então, repetindo, primeiramente, anota todas as preocupações, escreva, né? Como você estava se sentindo. No caso dela, ela podia ter escrito: eu estava me sentindo apreensiva, eu estava me sentindo um pouco assustada, eu poderia estar sentindo que os meus braços estavam quentes e as minhas veias estavam mais dilatadas, tá? Então, quanto mais detalhe você dá para você mesmo, é bem melhor, tá bom? Terceiro passo, para você falar: eu vou conseguir, tá? Mas não é eu vou conseguir dessas coisas que você pode estar vendo por aí pela internet, né? Nossa, eu vou conseguir, isso daí não é nada para mim. O negócio é você falar que você vai conseguir, mas você se basear numa história real sua, tá? Por exemplo, eu vou usar de novo o exemplo, você pode usar o exemplo que caiba na sua vida. Mas, por exemplo, nessa da paciente aqui, né, ela poderia estar falando assim: olha, que pode cair, né? Eu posso ficar assustada. Se permita também acontecer isso, se permita sentir todos esses sentimentos, todas essas ações, tudo que for aí que estiver prejudicando você, se permita sentir isso. Mas você pode também se falar: eu vou conseguir passar por isso, tá? Eu já passei por isso. Voltando de novo, eu confio na profissional que eu estou indo. Ela falou para mim realmente que o meu cabelo estava caindo por causa do meu estresse, da minha ansiedade. E ela já atua no mercado há anos, eu conheço ela há anos também. Ela nunca pisou na bola comigo. E eu já passei também por muitas coisas ruins, muitas coisas piores, como por exemplo, aí você pode usar um outro exemplo de vida que você passou para se encaixar nessa história, para você estar ainda mais reforçando isso daqui, ó, que você acha, tá? Mas atenção, isso aqui tem que ser uma história real e tem que ter sentido para você, tá bom? Não dá para você enganar a sua mente com você mesmo. Às vezes as pessoas aí, algumas outras, podem estar enganando as outras pessoas, mas você mesmo não tem como enganar. Então ela poderia estar falando assim:
Ó, eu passei, né, por essa questão. Eu confio na cabeleireira, né? Qualquer coisa a gente faz um outro tipo de procedimento. Eu gostei, porque ela já tinha passado realmente com aquilo. Eu gostei do resultado que ela me deu. Eu gostei do resultado do trabalho que ela fez comigo, tá? E também eu já passei coisa pior e eu já venci. Vou dar um exemplo, tá? Não sei se é isso. Eu já venci o Covid há esse tempo atrás, que foi muito pior do que essa situação que eu estava. E então, isso daí para mim é fichinha. Para mim, isso daí é só mais um obstáculo que eu vou vencer, tá? Como eu falei para vocês aqui, só o exemplo, tá bom, gente? Então, é uma coisa assim, ó, que você anota primeiro, depois você escreve com detalhes, tá? Depois você se encoraja, tá? Fala que vai conseguir, mas tenha provas para isso, porque como você vai conseguir? Porque a mente vai colocar você tipo no checkmate, né? Ela vai tipo, às vezes pode embater com você. Falou, será que você realmente vai conseguir? Será que você realmente é forte para tudo isso? E você tem, tá? Querendo ou não, todos nós temos recursos aí mentais, materiais para estar indo atrás de alguma solução para o nosso problema. Isso daqui, ó, a preocupação excessiva faz muito. Ela dá a impressão pra gente que o problema é muito maior que a gente e a gente não vai conseguir estar resolvendo isso, tá? E depois ainda para você incrementar essa história e deixar ainda isso daqui mais forte, que você vai conseguir, tá? Opa, essa caneta tá falhando. Que você vai conseguir, você coloca uma história real que realmente você passou, que às vezes o sofrimento foi bem maior do que isso que você estava. Isso daí para te dar mais força e energia, tá? E às vezes até motivação para você estar passando por esse obstáculo, tá bom? E uma última observação que eu tinha que fazer com vocês, gente, cuidado aí com o otimismo. Não vai sair agora, eu acho que acabou, a lousa tá aqui. Mas é o otimismo irreal, tá? Às vezes a gente daí fica pensando, né? Ah, isso daí logo vai passar, isso daí é só uma fase, isso daí pra mim não é nada. Então a gente vai meio que jogando, né, esse sofrimento, negligenciando essa coisa de lado. E a gente sabe que quando a gente começa a jogar uma coisa de lado e aquilo lá realmente está incomodando e a gente vai fazendo outras coisas, aquilo lá vai crescendo depois, tá? Às vezes a gente também pode estar tentando fazer uma estratégia muito errada, que é uma coisa assim que pode dar muito ruim depois, tá? Que é o quê? Tentar expulsar esses pensamentos negativos, tentar expulsar tudo que for ruim, que está incomodando a gente, e daí é o que acontece depois. No caso dos pensamentos negativos, a gente tenta expulsar, pode até conseguir, mas eles voltam aí 2 vezes mais forte, aí fica muito mais difícil lidar com a situação, tá bom, gente? Então é bom a gente estar prestando atenção em tudo isso aí, tá? Então é isso, gente, que eu ia falar para vocês, tá? Esse foi o aulão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Boa noite, bom final de semana e tchau!